Olá, eu sou Jéssica Marcela e hoje vamos continuar nossas aulas de biologia das ciências agrárias. A gente deve compreender que a produção agrícola, ela não é apenas um evento mecânico, ela é um manejo justificado de sistemas biológicos complexos. O campo de cultivo, ele deve ser visualizado como um bioreator a céu aberto, onde as leis da termodinâmica e da fisiologia vegetal e da microbiologia do solo, ela interage para determinar a produtividade e a sustentabilidade de um ecossistema de cultivo, de um ecossistema produtivo. Nesse contexto, a aplicabilidade da biologia, ela se reside no domínio contínuo do solo, planta e atmosfera. A gente não maneja apenas uma cultura, mas a complexa teia de interações na rizosfera. A zona de influência direta das raízes, onde a exudação de compostos orgânicos modula essa microbiota do solo, a biologia, ela fornece ferramentas para entender como micro-organismos promotores de crescimento e fungos micorrízicos, ela expande essa capacidade absortiva da planta, transformando a geoquímica do solo em nutrição vegetal orgânica, através de processos bioquímicos de alta especificidade. Portanto, quando a gente está observando na questão do manejo agrário, exige a integração de diversas disciplinas biológicas, desde a citogenética, que aplica o melhoramento genético, que busca esses cultivares com melhor eficiência fotossintética, até a ecologia de população, em que o fundamento de um manejo integrado de pragas, através desse equilíbrio trófico. Compreender essas bases é o que permite um profissional transitar da observação microscópica da lavoura para a intervenção molecular no metabolismo vegetal, garantindo a produção de alimentos, fibras ou energia ocorra em harmonia com as leis fundamentais da biologia e da conservação ambiental. Quando a gente foca na questão da produtividade e, em última análise, o resultado dessa eficiência de como a planta gerencia seus processos metabólicos sob condições ambientais variáveis, no centro dessa dinâmica está a questão da fotossíntese, que deve ser compreendida não apenas como produção de glicose, ela é a modulação da enzima rubisco e a eficiência do ciclo de Calvin em benzo. Se a gente dissecar essa distinção biológica entre plantas C3, C4 e CAM, cujas especializações anatômicas e bioquímicas, como a anatomia de Krasna C4, são adaptações evolutivas para otimizar esse uso de água e minimizar essa fotorrespiração, garantindo a fixação de gás carbônico mesmo em ambientes de alta irradiância e estresse hídrico. Quando se trata do manejo agrário, intervindo diretamente a relação fonte e dreno, a aplicabilidade biológica que reside em manipular a partição de fótons assimilados, garantir que os carboidratos produzidos das folhas fontes seja translocado via floema de forma eficiente para partes de interesse comercial, que são os drenos, que podem ser grãos, frutos ou tubérculos. Isso envolve um entendimento da teoria de fluxo de pressão de Mush e da sinalização hormonal, onde auxinas e citoxininas e giberelinas coordenam desde a divisão celular do meristema até a senescência foliar, determinando o teto produtivo de uma cultura. Além disso, a produção e a biologia aplicada foca na fisiologia do estresse. Plantas que respondem melhor a insultos bióticos e abióticos através de cascatas de sinalização molecular envolve espécies reativas ao oxigênio e a ativação de genes de defesa. Quando se usa esse conhecimento para induzir essa resistência sistêmica adquirida, preparando a maquinaria bioquímica de uma planta para enfrentar esse patógeno, antes mesmo da infecção, compreender essas respostas moleculares é o que diferencia o manejo empírico da engenharia agronômica e o que permite que uma planta expresse seu máximo potencial genético em um ambiente desafiador. Falando em microbiologia dos solos, essa senhora que está aparecendo aí no slide, que é Johanna, pesquise um pouco sobre ela. Ela é pioneira e o material dela sobre fixação biológica de nitrogênio, o legado dela é muito importante. Leia um pouco sobre ela. Partindo para a parte de entomologia e fitopatologia no manejo, a nutrição vegetal contemporânea ela deve ser compreendida como um fenômeno de interface biótica. A aplicabilidade biológica nas ciências agrárias reside no manejo dessa microbioma do solo, que transforma a visão da terra como um suporte físico para a visão de um complexo biológico ativo. No centro dessa dinâmica está a rizosfera, onde a planta exuda até 40% dos seus fótons assimilados para atrair e alimentar micro-organismos benéficos. A questão da fixação biológica de nitrogênio, que é o FBN, e a ação de bactérias promotoras de crescimento que solubilizam fosfatos inorgânicos e sintetizam fitomônios como o ácido indolacético, que é o AIA, otimizando essa arquitetura radicular e a absorção de nutrientes. Analisando essa cinética de absorção iônica através dessas membranas das células radiculares, a gente não trata apenas de colocar adubo, mas entender que o papel desses transportadores específicos, como as bombas de prótons da TPase, gera um gradiente eletroquímico necessário para o suporte de íons e a entrada de água. Além disso, a gente tem
tem que destacar a importância da simbiose micorrízica, porque a associação com fungos, elas estende as hifas para além das zonas de esgotamento de nutrientes de uma raiz, o que aumenta drasticamente a superfície de absorção de fósforo e a resiliência da planta ao estresse hídrico. Quando a gente foca no manejo da matéria orgânica, essa ciclagem de nutrientes, essa decomposição não é apenas um processo passivo, ela é uma cascata enzimática coordenada por detritívoros e fungos decompositores que transformam polímeros complexos como lignina e celulose em substâncias úmicas e nutrientes prontamente assimiláveis. Compreender essa estequiometria microbiana e a relação de carbono-nitrogênio do solo é o que permite realizar esse manejo de precisão, garantindo que a fertilidade do solo seja mantida através de processo biológico regenerativo, reduzindo essa pegada ambiental e aumentando a eficiência econômica do sistema produtivo. Por fim, se a gente partir para a parte de produção animal e biologia sistêmica, o melhoramento genético sobre essa óptica da biologia fundamenta-se na exploração da variabilidade genômica e na seleção de alelos favoráveis. Aqui, a gente tem a transição do melhoramento clássico, que é a seleção genômica ampla, onde os marcadores moleculares de DNA, como os CNPs, permite prever o valor genético de um indivíduo antes mesmo da sua expressão fenotípica no campo. Isso reduz drasticamente o tempo de desenvolvimento de novas cultivares, focando na questão da precisão estática aplicada à biologia molecular. Se a gente pegar a aplicabilidade da biotecnologia e expandir com a tecnologia de DNA recombinante mais recente, que é a edição genômica via CRISPR-Cas9, não se trata apenas de ingerir genes de outras espécies, que é a transgenia, mas também realizar cortes precisos no genoma para silenciar genes que aumentam a suscetibilidade a doenças ou potencializar vias metabólicas específicas, como a síntese de compostos bioativos. Se a gente analisar o uso de biofábricas, onde as plantas são modificadas para produzir proteínas de interesse industrial ou farmacêutico, transformando a agricultura em uma extensão da indústria biotecnológica de alta complexidade e, por fim, a biologia aplicada no manejo genético, como a interação de genótipo versus ambiente, a epigenética, ela nos traz a entender como esses fatores ambientais modulam expressões dos genes sem alterar essas sequências de DNA através de metilações e modificações de histonas. Compreender essa plasticidade fenotípica é crucial para desenvolver culturas resilientes a mudanças climáticas, capazes de manter a estabilidade produtiva sob condições de estresse térmico ou hídrico. Assim, a biotecnologia agrária, ela consolida-se como uma ciência que projeta o futuro de uma produção que une o dogma central da biologia e a engenharia de precisão para aumentar uma população global em crescimento. Ao finalizar essa parte, a gente entende que as ciências agrárias, ela representa mais do que um laboratório de biologia aplicada do planeta. Ela representa a produtividade e manejo, não são apenas os fins de si mesmo, mas o resultado de manipulação ética e técnica de fluxos biogeoquímicos. Essa convergência entre a fisiologia vegetal e a biotecnologia sobre essa engenharia genômica é o que permite que a gente passe de uma agricultura de subsistência para uma engenharia de sistemas de alta produtividade, onde cada intervenção no campo ela é pautada por uma resposta molecular previsível. A compreensão sistêmica é o diferencial competitivo nesse campo. Entender que a saúde de uma planta começa na bioquímica da rizosfera e culmina nessa eficiência do rubístico nas folhas, que permite o manejo, que minimiza esse desperdício de insumos e maximiza o sequestro de carbono, a agricultura moderna ela deve ser, portanto, regenerativa e altamente resiliente, capaz de produzir alimentos e energia enquanto um regulador do serviço ecossistema, preservando essa biodiversidade e a integridade dos solos para gerações futuras. Gente, até a próxima aula, onde a gente vai estudar organização e manutenção da vida.